Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha também a fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, serão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho obscuramente, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Os irmãos possam ficar sentados. Queridos irmãos, nós somos uma igreja que tenta correr alguns riscos, porque acreditamos que ter fé também é correr riscos. E às vezes, uma das maneiras de correr alguns riscos é nós tentarmos inventar coisas novas e fazermos coisas novas. Mas às vezes a maneira de correr alguns riscos também pode ser o contrário. Não é fazer coisas novas, é fazer coisas antigas, repetir coisas antigas. E esta manhã é isso que eu estou a fazer com os irmãos. Estou a pregar-vos um sermão que já vos preguei há 1 ano e meio. E os irmãos podem dizer... O pastor não teve tempo para preparar um sermão. Não, intencionalmente, eu acho que há alguns sermões que nós precisamos de ouvir várias vezes. Nós não acreditamos que o importante no cristianismo é seguir as modas, mas acreditamos que repetir coisas é uma coisa que faz com que a nossa santificação progrida. E sabem, já preguei pelo menos 3 sermões diferentes na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, mas acredito que no contexto daquilo que temos estado a falar, na relação entre a nossa fé e a cidade, entre a nossa fé uns com os outros, aqueles que queremos, e a nossa fé com aqueles que não queremos, o amor é o que nos dá um exemplo perfeito de como é que nós nos vamos sentir inspirados em passar do sítio onde concordamos na fé para um sítio onde estaremos com pessoas que não concordam connosco na fé. E por isso o nosso objetivo nesta manhã é colocarmos-nos no texto que fala sobre o amor para termos um modelo concreto para como devemos levar a fé às pessoas que não creem nela. Como a partir de um modelo de nos relacionarmos uns com os outros na igreja, passamos a ter um modelo para nos relacionarmos com as pessoas que não têm a nossa fé na cidade mais abrangente. E durante setembro começámos a falar, a palavra está na praça. E por isso, 1 Coríntios 13 ganha uma pertinência especial. Nós só conseguiremos levar a palavra até à praça se a partir do modelo que o amor nos dá, nós aprendermos uns com os outros e depois, experimentados no amor uns com os outros, nós podermos, com base nesse mesmo amor, irmos e relacionarmos com pessoas que não acreditam nas coisas que nós acreditamos. E não há uma maneira, eu acho que não há outra maneira de dizer isto, mesmo que nós queiramos e devamos ser respeitosos com as outras religiões, e respeitamos as outras religiões, mas nós temos de reconhecer isto. Não existe outra religião no mundo que coloque o amor no lugar central que o cristianismo faz. Eu não vou explicar agora as razões todas, porque isto acontece, mas a razão com que faz com que o cristianismo seja uma religião de amor é o facto de Deus ser um Deus só em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Nenhuma outra religião pode pregar o amor como o cristianismo prega, porque o cristianismo é a única religião que defende que Deus é uma comunidade de pessoas e só quando há comunidade é que pode haver amor. E por isso a Trindade é um aspecto fundamental na nossa fé. Se Deus Pai não amasse Deus Filho e se revelasse a nós através do Espírito Santo, nós não tínhamos como amar-nos uns aos outros. E por isso o cristianismo é uma religião onde o amor está no centro. Nenhuma outra religião coloca o amor no centro, porque nenhuma outra religião defende que Deus, sendo um, é constituído por 3 pessoas. O cristianismo é a única que defende isto. E por isso o amor é central. Por isso a palavra diz que Deus é amor. O que não é a mesma coisa do que dizer que o amor é Deus. Mas porque Deus é amor, o amor é uma característica incontornável da nossa fé. Ora, se nós pensamos em amor e pensamos na cidade, na nossa relação com pessoas que não creem, uma das coisas que nós podemos ser tentados a pensar é pois, se calhar o amor é bom porque de repente o amor dá assim uma espécie de filtro em que tudo fica bonito. E alguns de nós podemos lembrar alguns domingos, quando nós falámos, na segunda vez que falámos sobre este assunto, a palavra está na praça, lembram-se que um dos temas da mensagem era emparaizar o mundo à força. E pode ser fácil nós pensarmos amor e dizer assim, all you need is love. Temos um filtro, saímos para a rua e amamos todas as pessoas facilmente. Queridos irmãos, é precisamente o oposto. O amor não é uma coisa que no cristianismo torna fácil aquilo que no mundo é difícil. O amor não é um verniz que os cristãos põem acerca das coisas desagradáveis no mundo para dizer, no fundo é bonito. O amor é precisamente o oposto disso. E é isso que eu gostava de brevemente vos guiar hoje neste capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Por causa disto, este é um texto que nos pode ajudar, nós, aqueles que hoje, esta manhã, se afirmam cristãos, a viver com outras pessoas na cidade que não são cristãs. Quando nós lemos este texto, 1 Coríntios 13, nós chegamos a uma conclusão prática que, estando nós a falar de amor, é tudo menos uma conclusão romântica. A conclusão pela qual nós partimos é: o amor não acontece porque é natural. O amor acontece porque é necessário. A existência de amor numa igreja não é o resultado dessa igreja ser boa. A existência de amor numa igreja é o resultado dessa igreja ser má. E nós pensamos, como? Leiamos o texto. A necessidade de haver amor não é a cura. A necessidade de haver amor é a doença. Quando nós precisamos do amor, se nós precisamos do amor, isso quer dizer que há um facto negativo, que é o facto do qual nós partimos, que é o problema é a ausência de amor. Que o amor seja preciso é um facto negativo. Logo, o amor tem de existir para resolver a doença, que é a ausência de amor. A cura é a necessidade de amor existir. Só é possível que haja amor numa igreja quando antes a igreja reconhece que é má. E era isso que estava a acontecer na igreja de Corinto. O amor impõe-se pelo facto de a igreja naturalmente se especializar naquilo que é o contrário do amor, que é a inimizade. Quando o apóstolo Paulo chama estes coríntios, os coríntios, um povo de cristãos, uma igreja constituída sobretudo de origem pagã, quando Paulo escreve esta carta aos coríntios, ele não fala de amor porque, permitam-me usar a expressão assim, porque os coríntios estavam batidíssimos na tarefa de se amarem uns aos outros. Quando o apóstolo Paulo impõe o amor nesta carta que lhe escreve, não era porque os coríntios sabiam amar-se bem uns aos outros. O apóstolo Paulo chama a igreja de Corinto ao amor porque os coríntios estavam especializados em tratar-se mal. É por isso que eles precisam de amar. Os cristãos coríntios tratavam-se mal porque, entre muitas coisas que discutiam entre si, eles estavam a discutir quais eram os dons espirituais mais importantes. O Espírito Santo dá dons à igreja e aqueles coríntios, era uma igreja, nesse sentido, deixem-me usar a expressão corretamente, mas uma igreja muito carismática. As pessoas falavam línguas durante o culto, procuravam sinais maravilhosos, sobrenaturais. Então o que é que havia? Imaginem estas pessoas que nós somos aqui a disputar para ver quem é que falava mais línguas. Quem é que fazia a coisa mais extraordinária? Quem é que profetizava?
No meio deste contexto, está tudo ansioso para ver quem é que demonstra melhores dons e por causa disso as pessoas estão-se a tratar bem. Não, as pessoas estão-se a tratar mal. E por isso é que o apóstolo Paulo, quando trata do assunto dos dons espirituais, tem de colocar aqui 1 Coríntios 13. Como os irmãos já me ouviram tantas vezes, sobretudo na parte do aconselhamento familiar, 1 Coríntios 13 não está não está na carta aos Coríntios para falar sobre casamento. Leiamos à vontade 1 Coríntios 13 nos nossos casamentos, mas não é um texto sobre o casamento. O texto sobre o casamento é 1 Coríntios 7. Ninguém lê. É muito mais divertido. Experimentem. Depois vão para casa a ler 1 Coríntios 7. Por isso, quando nós chegamos a 1 Coríntios 13, este não é o momento em que nos aliviamos, em que a igreja sente, ok, que alívio, o amor é bom, estava-me a esquecer, o amor é bom, eu sinto-me tão bem no amor. O apóstolo Paulo não está a fazer isso. Quando nós chegamos a esta altura, este é um momento em que os coríntios não estão a ser aliviados, eles estão a ser corrigidos. E por isso é que quando nós falamos de amor, o título do sermão chama-se assim, o amor não é uma fofura, o amor é força. E permitam-me dizer isto com muita sinceridade aos amigos e aos irmãos. Para mim não há sermões tão difíceis como aqueles que eu prego sobre o amor. Porque quando o amor entra na Bíblia é para corrigir as pessoas. Não é para dizer que belos olhos que nós temos, belos olhos azuis que nós temos, olhamos para os outros e ficamos todos tão inspirados. É precisamente o oposto que o apóstolo Paulo estava a falar. O amor não é uma fofura onde nós nos deitamos. O amor... O amor é uma força onde a igreja transpira. Ler bem este texto leva-nos a um lugar em que nós ficamos virados contra a cultura. Porquê? Porque ao contrário das canções, não é? Nada contra os Beatles. Eu gosto muito dos Beatles. A determinada altura na vida tive de reconhecer que eles são a melhor banda de sempre. E irrita-me bastante porque pessoalmente acho que o John Lennon era muito chato. Mas não tenho nada contra os Beatles, mas os Beatles cantaram All You Need Is Love e de repente parece que dentro do fundo de cada ser humano está o amor a querer sair. E às vezes os cristãos dizem Deus é amor e as pessoas dizem isto deve ser aquilo que o John Lennon e o Paul McCartney estavam a cantar. E não. De facto, a visão que nós temos acerca do amor não é a visão dominante que a nossa sociedade tem. Nós não acreditamos que todo o ser humano, no fundinho do coração, se esgravatar um bocadinho, tem lá amor à espera para ser desenterrado. Nós não somos chamados a amar porque amar é natural para nós. Reparem, uma cultura que se convence precocemente dos seus bons sentimentos é uma cultura muito mais alienada do que acordada. Uma cultura que acha que amar é fácil, que é só preciso fazer um bocadinho de esforço, que amar é fácil, torna-se uma cultura que tem para si mesmo a medida dos seus sentimentos. E essa cultura vai se tornar o centro de si mesmo. Quando nós achamos que amar é fácil, nós tornamos o próprio exemplo de amor para nós. Nós vamos achar, espera aí a ver se eu descontraio. Já me sinto a amar outra vez. Então, no futuro, nós, quando por alguma razão estivermos irritados, nós vamos achar que precisamos de ir longe, contar até 10, fazer algum tipo de exercício, que vamos voltar a afinar com o nosso eu original. O amor para o cristianismo não tem nada a ver com aquilo que é natural em nós. O amor para o cristianismo tem a ver com aquilo que é necessário e que não tem origem em nós. Tem origem em Deus. Porque Deus é o único com capacidade de resolver os problemas que são nossos e que nós não conseguimos. Por isso é que o amor, que é uma característica de Deus, chega até nós através da fé. Aplicando isto pela negativa, nós apercebemos que aqueles que julgam que o amor é fácil porque são muito amorosos, são as pessoas que, na prática, se tornam os maiores obstáculos ao amor. O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas que se apresentam dizendo, eu sou uma pessoa amorosa, elas, no fundo, não pregam um evangelho de graça, mas pregam um evangelho de mérito. Quando uma igreja tem um ambiente onde amar é fácil, amamos todos uns aos outros, o que na prática a igreja está a comunicar é, se tu vieres para esta igreja, tu vais amar, porque nós somos naturalmente amorosos. O que o evangelho diz é o contrário disso.
O que o Evangelho diz é que nós nos podemos amar uns aos outros, não porque isso é natural em nós, mas porque sobrenaturalmente, através do Espírito Santo, nós temos a capacidade de nos amar uns aos outros. Só fazendo uma aplicação que se calhar também fiz há 1 ano e meio. Sabem que essa é uma razão. Quando nós mostramos imagem da nossa igreja, volta e meia nós mostramos imagens acerca de nós. Mas sabem que nós não queremos vender a ideia de que somos uma igreja onde as pessoas são todas bonitas e alegres e a abraçar-se umas às outras, porque isso transmite uma ideia de que, se tu fores para aquela igreja, é tudo maravilhoso. Meus irmãos, o amor não é fácil. Claro que com isto nós também não andamos a colocar câmaras ocultas na casa dos irmãos para mostrarmos o pior que fazemos, não é? E não temos nada contra em mostrarmos imagens da nossa igreja onde estamos bonitos. Mas nós não queremos promover a ideia que amar é fácil. Porque para o cristianismo amar não é fácil. Para o cristianismo amar tem um preço que se vê na cruz. Logo, nós não somos naturalmente amantes. Nós não queremos passar a ideia de que se vier a esta igreja, senti logo o amor. Senti o amor. Tenho de fazer uma qualificação. Naturalmente não queremos que venha a esta igreja e se sinta maltratada. Por isso queremos acolhê-la da melhor maneira. Mas amar não é fácil. E por isso é que nós não queremos passar uma imagem que nos mostre naturalmente amantes. Porque nós podemos amar porque Deus é amor. É irónico, mas as pessoas que se apresentam como naturalmente amorosas acabam a sugerir uma salvação por obras e não pela graça. Porque estas pessoas que se julgam naturalmente amorosas creem que é a qualidade inata dos seus gestos que demonstra o melhor que o mundo tem. Quando eu acho que sou naturalmente amoroso, o que eu na prática estou a pregar é a qualidade inerente que eu tenho. Já viram que eu amo tão naturalmente? Quando a Bíblia afirma, é precisamente o contrário. Nós só podemos alcançar a solução para qualquer coisa porque essa solução nos é dada não naturalmente por nós, mas gratuitamente de Deus. Por isso é que a salvação pela graça não se prega de uma maneira piegas. Se nós pregarmos de uma maneira piegas, nós estamos a pregar uma salvação pelas nossas próprias características. E é por isso que o apóstolo João, não é? Diz numa das suas cartas, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Porquê é que nós podemos amar uns aos outros? Porque Deus amou o seu Filho e enviando o seu Filho, através do Espírito Santo, nós temos acesso ao amor que existe entre Deus Pai e Deus Filho. Ou seja, a mecânica do amor não assenta num bom sentimento que seja natural a nós, mas numa atitude externa a nós que tem a ver com aquilo que foi feito por nós. Nós podemos amar não pelo que existe em nós, nós podemos amar por aquilo que foi feito por nós. Nós podemos amar por causa da cruz. Fazendo uma ligação muito direta, se as pessoas fossem naturalmente boas, o que é que elas não precisavam? Irmãos, se nós tivermos um fundinho bom dentro de nós, se conseguirmos gravatar, chegarmos lá, do que é que nós não precisamos? Nós não precisamos de Jesus para coisa nenhuma. Se eu for uma pessoa naturalmente boa, para que é que eu me vou meter nesta história da cruz e da expiação e do sangue vertido para me salvar? Se eu for uma pessoa boa, o que eu vou dizer é, procura dentro de ti um arco-íris a querer sair e tu vais encontrar o teu próprio caminho. Para que é que preciso de Jesus e fazer seja o que for? Se eu for naturalmente bom, eu não preciso de Jesus. Quando nós falamos que precisamos de Jesus é porque somos naturalmente maus. E só podemos amar pela graça de Deus. Agora reparem, voltando ao texto, por isso é que Paulo aplica com muita tenacidade esta ideia de a igreja tem de se render ao amor. Não é espalhá-lo naturalmente. A bom rigor, o verdadeiro amor que nós espalhamos naturalmente não é o amor, é a inimizade, é o ódio. Queridos irmãos, quando se sentem a odiar alguém, precisam de se esforçar para o fazer? Alguém precisa de se esforçar para odiar alguém? Se calhar o problema é meu, mas a maior parte das vezes em que eu tenho maus sentimentos por alguém, eu não preciso me esforçar coisa nenhuma. Eles brotam naturalmente. Brotam naturalmente em mim. E alguém pode dizer, e é uma questão válida, atenção, isso quer dizer que só um cristão é que pode amar? Não, não quer dizer, porque todas as pessoas estão debaixo da graça de Deus, foram feitas à imagem dele, estão cheias de características que Deus colocou nelas. Portanto, não são os cristãos únicos que sabem amar, naturalmente. Uma pessoa pode não acreditar em Cristo e dar um exemplo de amor.
Aliás, e muitos de nós podemos pensar, mas espera aí, isso de amar não ser natural não é bem verdade. Eu tive filhos, ainda agora. Nós vimos a Noemi até vir até nós. Eu já amo a Noemi, não é? Provavelmente daqui a uns meses, quando ela começar a chorar mais, o nosso amor começa a ser qualificado por ela, não é? Quando os nossos filhos nascem, nós geralmente amamos-los logo. Não é? Eles geralmente até são feinhos, não é o caso da Noemi, mas os meus não eram particularmente bonitos, mas nós amamos logo. E alguém pode dizer, vês, o amor é natural. E eu direi, há características que tornam o nosso amor sentido de uma maneira natural, mas mesmo para aqueles que são pais, à medida que os filhos crescem, sabem, pela sua própria experiência, que amar os seus filhos é difícil. Quando os filhos não se comportam de acordo com as nossas expectativas, nós sabemos que amar é difícil. Amar não é fácil. Amar não é uma coisa que acontece porque está tudo dentro de nós para acontecer. Reparem, um dos problemas de nós acharmos que o amor é fácil é que nós perdemos a oportunidade de o experimentar naquilo que é mais doce, que é no meio do sofrimento, que é no meio da dificuldade. E quando nós, apesar de tudo, continuamos a amar. O amor não cresce por defeito, ele cresce por iniciativa. A iniciativa é essa que é assegurada pelo próprio Deus. Ora, quando reconhecemos este tipo de amor, quando nós reconhecemos que a Igreja não é chamada a render-se, é chamada a render-se e não a espalhar naturalmente o amor, deixem-me exagerar um bocado, mas passa a haver uma ética de luta. Significa que o amor é sinal que Deus nos combate. Não que Deus se renda aos nossos encantos. Uma igreja que verdadeiramente ama faz sempre uma inesperada declaração de derrota. Ela foi vencida pelo Espírito Santo. E por isso, em tantos cânticos, na nossa tradição mais antiga dos hinos, tantos cânticos usam a palavra eu fui vencido pelo seu amor. Eu fui vencido. Nós conseguimos aliar coisas que às vezes parecem contraditórias, que é vencido. Então isso é mau. Se alguém me venceu, eu não gosto de quem me venceu. O cristão não. Ele diz, eu fui vencido pela misericórdia de Deus. Eu tive de colocar as minhas armas no chão. Eu tive de me render a Deus. Ainda hoje, quando nós louvamos, nós exprimimos de maneiras diferentes no louvor. Não é? Há pessoas que são mais contidas. Há pessoas que são mais expansivas. Já pensaram, queridos irmãos, para aqueles que são um bocadinho mais expansivos? Quando nós erguemos a mão, alguém que nunca veio ao meu evangelho diz assim, que é essa coisa de fazer assim? E deixem-me usar uma analogia que uma vez eu ouvi, pode não ser a melhor. Esta coisa, que faz quem quer, naturalmente, mas de nós levantarmos as mãos, é um sinal universal de quê? De rendição. É como se, deixem-me exagerar, é como se alguém estivesse atrás de nós com um revólver a dizer, mãos ao ar. O meu filho Joaquim começou a ler os Lucky Lukes e eu perguntava, porquê é que eles dizem mãos ao ar? Que é para mostrar que eles não têm nada nas mãos. Agora, reparem o paradoxo que é que o gesto de amor a Deus, de louvor, seja um gesto de eu estou desarmado, Senhor. E, de repente, aquilo que podia parecer uma coisa desagradável, alguém me está a apontar uma arma, é visto como um gesto de amor. Senhor, eu rendo-me. As minhas mãos estão levantadas para Ti. Eu rendo-me. Foste Tu pelo Teu amor que me venceste, não fui eu que fui até Ti. Foste Tu pelo Teu amor que me venceste. O verdadeiro amor vê-se no ringue. É no ringue. Por isso é que a Bíblia tem uma ética de luta. O que é que aconteceu quando Jacó viu Deus? Ele lutou com a presença de Deus. Ficou a cochear o resto da vida. E aquela luta, nós dizemos, que religião tão desagradável, as pessoas andam à tareia com Deus. Foi isso que fez a diferença na vida de Jacó. Ele ficou a cochear porque ele tinha lutado com Deus. E sabem quem é que tinha prevalecido? Foi o próprio Jacó. Impressionante. O amor vê-se no ringue. É por causa desta ética de luta que o apóstolo Paulo apresenta o amor como arma. O amor surge como uma crítica do assunto que estava a ser tratado. Reparem, imaginem aqueles irmãos. Eu quero falar línguas. Eu quero profetizar. Eu quero fazer isto. E o que é que o apóstolo Paulo diz? Queres falar línguas? Queres ser profeta? Queres fazer milagres? Se tu não amares, lixo. Isso não serve para nada. Se tu não tiveres amor, esquece. Podes ser o maior fazedor de milagres. Isso não te adianta de coisa nenhuma. O amor aparece elogiado no texto por ser diferente de nós. Não é por ser aquilo que nós já temos. E por isso é que os irmãos notam, coloquem os vossos olhos no texto, por favor, o jogo de contrastes.
Não é? Há um jogo de contrastes, que é, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o bronze que sou ao símbolo que retine. O lado do, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência e tenha uma fé a ponto de transportar montes. Oh, meus irmãos, eu naturalmente gostava de ser esta pessoa. Ter todo o discernimento, saber tudo. E o que é que a Bíblia me diz quando eu me sinto tentado a ser esta pessoa? Reparem, quando nós nos sentimos tentados a achar que o nosso valor está naquilo que nós sabemos ou na fé que nós temos, o que é que a Bíblia nos diz? Se tu não amares, és zero. E por isso é que ao longo do texto há este jogo de contrastes. Tu podes ser o maior, permitam uma expressão, podes ser o maior da capoeira. Toda a gente pode querer ser como tu. Se tu não amares, tu és zero. Porquê é que é importante nós percebermos as coisas desta maneira se estamos a falar entre a fé e a cidade? Entre a nossa relação com as pessoas que estão na cidade? Porque as esperanças para o tipo de cidades, para o tipo de envolvimento que nós temos na cultura, vão ser mais acertadas se nós não colocarmos as capacidades de ajudar os outros baseadas nas nossas qualidades naturais. Deixem-me voltar a repetir. Nós vamos ficar muito desiludidos se nós acharmos que a capacidade que eu tenho de fazer alguma coisa a favor do outro estiver fundamentada na minha qualidade natural. Se eu perceber que o amor é uma coisa que pode acontecer em mim por dádiva de Deus, eu vou ser muito mais cauteloso no tipo de amizades que estabeleço com pessoas que têm fé e que não têm, porque eu vou-me lembrar, espera aí, o bem que eu posso fazer a favor dos outros não tem a ver com o facto de eu ser bom. O bem que eu posso fazer a favor dos outros tem a ver com o facto de Deus ser bom. Logo, reparem, nós começamos a relacionar-nos com pessoas com quem podemos não ter afinidade nenhuma. Quando eu só faço as coisas baseadas nas minhas capacidades, eu vou ter a tendência de escolher pessoas iguais a mim. Porque se a pessoa for igual a mim, eu vou sentir, eu aqui sei mexer. Quando a pessoa é diferente de mim, eu não me dou com este tipo de pessoas. Ela faz assim, faz assado. Deixem-me dar um exemplo bem pateta. Ontem tive de ir a Coimbra e ia com um amigo. Pastor, bem, não interessa, não vou deixar mal. Os irmãos já repararam, estou a ficar um bocado obcecado com as horas. Então, a hora marcada em Coimbra não estava a compaginar-se com o sítio onde nós estávamos. E então, os irmãos já sabem que vão trabalhando comigo e todo eu sou pressão. Atenção, as horas, não sei o que lá. E coitado, este meu colega estava com a família. Ainda por cima estava eu ali, e eu a tentar ser simpático, mas a mostrar, nós não vamos conseguir chegar a tempo. E, de facto, atrasámos meia hora, mas lá chegámos. Quando voltamos de Coimbra às 8 da noite e chegamos à zona de Leiria, na autoestrada, a esposa do meu querido amigo pastor lembra-me que eu me esqueci da minha mala em casa da mãe dela. E eu odiei-me tanto. Era Deus a ensinar-me de que é bom sermos organizados, mas quem fez a maior asneira foste tu que andas a pressionar os outros. E claro que nessas horas o que é que eu olho? Eu olho, ok, os outros podem não lidar da mesma maneira como eu lido com o horário, mas quem deu do seu tempo, da sua paciência para voltar atrás, para me safar a mim, foram os meus amigos. O que é que isto significa? Significa que nós, quando acreditamos que o amor é uma coisa que nos é dada e não uma coisa que é natural, nós vamos ser conquistados mesmo quando estamos com pessoas que são diferentes de nós. Porque Deus vai nos dizer, estás a ver, esta pessoa consegue te amar mesmo quando tu naturalmente não te identificas com a maneira dela organizar o dia. E nós vamos a perceber, o amor é uma dádiva, o amor não é algo que nasce dentro de nós. Quero terminar, queridos irmãos, vamos tomar a ceia do Senhor ainda, mas eu gostava ainda de dizer isto. O amor não é algo que fica guardado para os momentos em que nós nos damos bem uns com os outros. O amor é algo que está pronto para ser usado, especialmente porque nós não nos damos bem uns com os outros. O amor, a melhor coisa que há, é explicado à pior igreja do Novo Testamento, no sentido em que a igreja de Corinto se portava muito mal.
Isto tem de nos fazer soar o alarme. Porque o amor é algo que nós precisamos, porque, tal como os cristãos coríntios, nós temos conflitos uns com os outros. E isto significa que o cristianismo sugere que os seres humanos são, por definição, o pior que podem ser? Não. Eu também quero deixar isto claro. Eu não estou a dizer que nós somos as criaturas mais intragáveis que existem. Mas o que eu quero dizer, à luz da palavra, é que nós, porque somos naturalmente pecadores, nós temos o poder de ser as pessoas mais intragáveis que existem. Esta manhã eu não quero que os irmãos percebam mal a mensagem. A Bíblia não está a dizer que nós somos monstros. Mas a Bíblia está a dizer que se nós confiarmos apenas em nós e não no poder de Deus, nós podemos ser monstros. Isso a Bíblia está-nos a dizer. Por isso é que quando os cristãos olham para outros pecadores, eles não se sentem moralmente superiores. Eles sentem, podia ser eu. Os cristãos olham para os maiores monstros da humanidade e dizem assim, aquele homem não inventou nada que eu não fosse capaz de fazer também. A única diferença é que Deus, na sua graça inexplicável, me conseguiu guardar. O amor não é o que acontece na igreja quando o pecado já desapareceu dela. O amor também acontece na igreja quando o pecado vai desaparecendo. Mas o amor é o que acontece na igreja para que o pecado desapareça dela. Às vezes nós achamos que o amor é aquela coisa, está tudo bem, está tudo perfeito. O amor é aquela coisa que se impõe para que tudo seja resolvido, tudo seja aperfeiçoado. O amor é o sinal que nos devemos relacionar uns com os outros, não por causa de nós próprios, mas por causa de Deus. E por isso é que nós vamos conseguir ter afinidade espiritual com pessoas que não têm nada a ver connosco. Por isso é tão importante hoje que nós nos preparamos para tomar a ceia do Senhor, olhar rosto no rosto. E pensar, eu fui chamado a pertencer a uma multidão de pessoas nas quais não houve uma entrevista em que respondêssemos todos da mesma maneira. Somos pessoas diferentes. Somos velhos, somos novos, somos brancos, somos negros, somos formados, alguns não puderam estudar. Uns trabalham e ganham muito, uns trabalham e ganham pouco. Uns estão no mercado de trabalho, outros estão em casa. Somos todos diferentes uns dos outros. Porque a qualidade que está aqui não é nossa, é a qualidade de Deus. O amor entre pessoas de visões diferentes não é uma coisa que acontece quando elas chegam a um consenso. Antes, pelo contrário, o amor é algo que acontece mesmo quando o consenso pode nunca chegar. Como explica incansavelmente este texto, o amor é superior a todos os outros dons, porque o amor, aplicando-se ao nosso tempo, onde estamos expostos a relações fraturadas, a relações provisórias, o amor vai continuar no tempo em que estaremos diante de relações eternas na presença de Deus. A fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor, porque o amor vai continuar onde os outros dons não precisam de continuar. Já pensaram nisto? Logo, o amor não é fingido. E é aqui mesmo, no último parágrafo, que eu gostaria de terminar. Queridos irmãos, isto é uma das coisas que eu vos queria dizer, mesmo dos poucos anos em que, desde que chegámos aqui à Lapa, e pensando também naqueles que vieram de São Domingos de Benfica. Se os irmãos me perguntarem quais são as experiências mais assinaláveis para mim, a nível de experiência do amor, sabem o que eu vos tenho para dizer é que são coisas que a maior parte das vezes não são conhecidas. Porque são coisas que têm a ver com uma cura profunda na vida das pessoas. E coisas que muitas vezes, tendo sido feitas em privado permanecem. Nesse sentido, o verdadeiro amor, às vezes, é uma ferida que custou a sarar. O verdadeiro amor, às vezes, entre cristãos, foram problemas profundos que nós tivemos, mas que Deus nos permitiu trazer um caminho em comum quando nós só víamos caminhos em separado. E sabem uma coisa? Essas coisas não se metem nos vídeos das igrejas. Essas coisas não se metem nos cartazes das igrejas. Essas coisas não se metem na internet. Essas coisas são vividas com pudor. Esse amor é vivido muitas vezes em segredo. Mas é aquilo que constrói uma igreja que confia que aquilo que Jesus fez foi bem feito. E por isso é que não nos preocupemos em passar uma imagem amorosa. Preocupemos-nos em amar. Lembremos-nos que cada vez que nos amamos uns aos outros, nós nos rendemos ao amor de Cristo. Nós nos rendemos ao poder maravilhoso que saiu do sacrifício do Senhor Jesus e que Ele, tendo ressuscitado, ascendido aos céus, enviado o seu Espírito, Ele dá-nos o poder de nos amar uns aos outros. Não porque nós somos naturalmente bons, mas porque nós, não tendo procurado Deus, Deus foi ao nosso encontro. Que o Senhor nos ajude.